Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso webinar Tempo Técnico, Impactos da LGPD nas Relações de Trabalho. Sou Ana Correia, secretária-geral da Câmara de Comércio Italiana de Minas Gerais. Apresento a vocês o Dr. Valentino Risioli, que está aqui com a gente. Ele é o nosso presidente da Câmara de Comércio. Com a palavra, Dr. Risioli. Boa tarde a todos, vocês participantes. Muito obrigado, Dr. Felipe, para nos brindar essa palestra, que para mim tem uma história muito interessante, porque eu, quando fui presidente das empresas da Fiat, sempre defendi esse ponto da Lei de Proteção de Dados Pessoais. Eu sempre tive uma discussão com o pessoal normalmente do Departamento de RH. Falou, tome muito cuidado, porque os dados pessoais não pertencem à empresa. Os dados pessoais pertencem à pessoa. Então, qualquer um que passe desse limite, automaticamente ele não é mais protegido pela lei, mas, sobretudo, é uma lei moral também, eu acho. Nós não temos nenhum direito, ninguém tem nenhum direito, pior ainda, as empresas, entrar nas vidas pessoais. Então, quando eu vi a sua palestra, falei, não, esse aqui eu vou assistir, porque realmente é claro que desde quando tive uma evolução bastante grande, mas é sempre uma importante. Estou curioso realmente de conhecer nesse momento como é a situação da lei. Portanto, muito obrigado, Dr. Felipe. Siamo tutti orecchi per ascoltarvi. Antes de prosseguirmos, destaco que as perguntas e comentários podem ser enviados via chat ao palestrante, que responderá no decorrer ou no término do webinar. É muito importante a interação de todos, então participem. Em nosso evento de hoje, vamos falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, mais conhecida como LGPD, que regulamenta as normas específicas para definir limites e condições para coleta, guarda e tratamento de informações pessoais. Com isso, a legislação exige que as empresas estejam preparadas para mudanças que afetam diversas áreas, inclusive as relações de trabalho. Por conta da complexidade do assunto e das dúvidas em relação aos aspectos da LGPD, a Câmara de Comércio Italiana de Minas Gerais, em parceria com o escritório Matheus Bonacorsi Advocacia e Consultoria Empresarial, realiza este webinar. Para nos ajudar a compreender o tema de maneira clara e objetiva, recebemos o advogado Felipe Barbosa, especialista em Direito Trabalhista, pós-graduado pela Escola Superior da Advocacia da OAB-MG e detentor de larga experiência em advocacia consultiva e contenciosa trabalhista empresarial. Felipe, muito obrigada pela sua presença. É um prazer recebê-lo novamente para mais um webinar. Aproveitando, deixo a palavra com você para nos explicar como a LGPD afeta as relações de trabalho nas empresas. Boa tarde, prezada Ana, prezado seu Valentino. Muito obrigado pelas palavras. A introdução de ambos foi perfeita. É um prazer, mais uma vez, estar presente, dando continuidade aqui a essa parceria de longa data, né, com a Câmara de Comércio Italiana, uma parceria sempre muito proveitosa para todos. A única coisa a lamentar é que ainda não podemos estar todos de forma presencial, como fazemos de costume nos eventos da Câmara. Mas logo isso volta ao normal. Então, eu gostaria de dar boas-vindas a todos. Como a Ana falou, meu nome é Felipe Barbosa, sou advogado especialista em advocacia trabalhista, empresarial, e atuo nessa área há mais de 10 anos. Eu integro a equipe do escritório Matheus Bonacorsi, advocacia e consultoria empresarial,
onde a gente presta um serviço jurídico às empresas de forma artesanal, personalizada, nas mais variadas áreas do direito. Então, especificamente sobre o nosso encontro aqui hoje, o tema, como sempre, muito bem escolhido pela Câmara, né? É um tema que está muito em voga, é um tema de muita importância, justamente por ser novo, muito embora o senhor Valentino já tinha notado essa importância há um tempo, é um tema que foi regulamentado há pouco, com a vigência da Lei 13.709, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. De antemão, eu esclareço que nós aqui não vamos esgotar o tema, nós não temos essa pretensão, nós não temos nem tempo para isso. É uma lei muito ampla, uma lei que causa diversas discussões, seja no âmbito trabalhista, no âmbito consumerista, no âmbito tributário, no âmbito ambiental. Então, a nossa ideia aqui é tentar passar as principais premissas práticas de sua aplicação voltada especificamente para a área do trabalho, né? E, com isso, dar elementos, instigar vocês de como que a gente consegue cumprir na prática essa lei nas relações de trabalho, tá? Então, eu vou tentar abordar esse tema da forma mais clara e prática possível. Como a Ana falou, quem tiver questionamentos pode encaminhar no chat, que ao final a gente vai tentar, na medida do possível, responder a todos. Se for algo um pouco mais complexo, que demande uma análise um pouco maior, a gente também vai ficar à disposição para depois dar esse retorno para vocês, tá bom? Então, eu vou tentar introduzir aqui com uma breve contextualização dos princípios e conceitos da Lei Geral de Proteção de Dados, que para mim é a parte mais importante para a gente entender como que a gente vai aplicá-la na prática, né? Então, a partir daí, eu vou passar a fazer uma correlação existente desses conceitos e princípios à área trabalhista, seja na fase pré-contratual, ou seja, quando a gente está falando da seleção, seja na parte contratual, que é a prestação de serviços em si, e seja na parte pós-contratual, que é após o encerramento do término do contrato de trabalho. E aqui a gente já começa trazendo esclarecimento de que, quando eu falo relação de trabalho, eu estou falando em sentido amplo. Então, seja com a formalização da relação de emprego, que é aquela relação seletista, aquela relação prevista pela CLT, que é uma forma de trabalho, seja por outros meios de trabalho, como, por exemplo, estagiários, terceirizados, aprendidos, autônomos, e etc. Tá? Então, nós vamos abordar aqui também alguns conceitos sobre o que é tratamento de dados, o que são dados pessoais, o que são dados sensíveis, quem é o operador, quem é o titular, quem é o controlador, o que eles fazem, qual a importância deles dentro desse contexto de Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Porque são esses conceitos e essas premissas que vão nos permitir entender como aplicar na prática. Então, deixa eu passar os áudios aqui. Então, a Lei 13.709 de 2018, ela foi promulgada em 15 de agosto de 2018, porém nós tivemos diversas discussões sobre o início de sua vigência. A pandemia acabou atrasando um pouco e ela entrou efetivamente em vigor no dia 18 de setembro de 2020, ou seja, é uma lei muito nova. Nós não temos nem 9 meses de vigência. E, além disso, essa lei, a gente vai ver mais no final, ela prevê algumas penalidades administrativas, no caso de descumprimento. Então, essas penalidades, especificamente, elas começam a valer daqui a aproximadamente um mês, ou seja, no dia 1º de agosto de 2021. É importante correr com adequação, porque essas penalidades são, de fato, pesadas. Então, eu trouxe a íntegra do artigo 1º da Lei de Proteção de Dados para a gente poder ter uma noção do que ela quis tratar, qual é o objetivo dela. Então, dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural, por pessoa jurídica, de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade natural. Eu não gosto muito de trazer a íntegra do artigo, mas nesse caso específico eu achei interessante, porque o artigo ele resume toda a aplicação da LGPD. Então, a LGPD ela pode ser no meio digital, no meio físico, para pessoa natural, pessoa física, direito público, direito privado, ou seja, abrange todas essas áreas e todos esses documentos. É uma lei, de fato, ampla. Nós tivemos inspirações para essa lei na União Europeia. Nós somos um dos últimos países desenvolvidos realmente a regulamentar o tema. Então, não por isso o doutor Valentino já tinha
identificado lá atrás a necessidade dessa regulamentação, porque, de fato, é algo que na Europa já existia há algum tempo. Nós tivemos uma diretiva 4695, posteriormente ela foi substituída por uma implementação do regulamento geral, e são nesses documentos que a gente se baseou para criar a nossa lei geral aqui, tá bom? E é importante a gente entender que a LGPD ela não foi pensada ou não foi criada especificamente para ser aplicada nas relações de trabalho. Na verdade, ela foi pensada e criada para proteger os dados em geral, das pessoas físicas. E aí, principalmente, voltado para a relação consumerista, consumidor. Porém, a gente, lendo o texto normativo, não tem como a gente imaginar essa LGPD não sendo aplicada nas relações de trabalho. Porque nas relações de trabalho é onde a gente tem um tráfego enorme de dados, documentos, entre empregador, contratante, contratado, tomador, empregado. Então, as novas regras da LGPD, elas afetam diretamente na maneira como as empresas coletam, armazenam, utilizam, compartilham os dados dos seus colaboradores. Ou seja, o departamento pessoal, RH, contador, o pessoal a todo momento tem acesso a dados pessoais e dados pessoais sensíveis. A gente vai ver essa diferenciação ali na frente. Então, não tem como a gente imaginar a LGPD não sendo aplicada nas relações de trabalho, muito embora, friso novamente, ela não foi criada com esse intuito, tá bom? Então, eu trouxe aqui agora quais são os objetivos da norma. Por que essa norma foi criada? O que o legislador estava pensando quando ele criou essa lei? Como nós vimos no slide anterior, na introdução, o principal intuito é de proteger a liberdade e privacidade das pessoas, no caso específico aqui da área trabalhista, dos trabalhadores, né? Mas a gente tem que verificar que não é só isso. Quando a gente necessita criar uma lei para proteger algum direito, é porque esse direito está sendo ameaçado. E você não cria uma lei para proteger algo que não está sendo violado. Então, especificamente em relação à LGPD, fica muito clara a necessidade de proteção dos dados pessoais das pessoas físicas naturais, que é o direito à privacidade, à intimidade, honra, imagem, dignidade, e são direitos que a LGPD não inventa, ela não traz, ela não inventa a roda. Esses direitos são previstos na Constituição Federal, desde 1988. Então, o que a LGPD faz é trazer uma regulamentação para a proteção desses direitos na era digital, na era virtual. Nós estamos vivendo uma era de constante evolução da tecnologia da informação. É a tecnologia que mais avança no mundo, né? Então, os dados pessoais eles passaram a ter valor pecuniário. Eles passaram a ser comercializados, hackeados, furtados, visando a obtenção do lucro das mais variadas formas. Então, em razão disso é que surgiu-se a necessidade da criação da LGPD, né? Nós temos um exemplo muito claro daquela propaganda que tem passado nas televisões, nos canais, que uma pessoa encontra com outra na rua e ela já sabe todos os dados pessoais, já sabe o e-mail, CPF, onde mora, nome completo, quais as preferências. E é exatamente isso. A todo momento a gente está expondo os nossos dados. Quem aqui nunca foi numa farmácia e passou seu CPF? Às vezes a gente nem sabe por que a gente está passando, mas passa. Às vezes eles falam que é para promoção, para receber mensagem de aniversário. Mas esses dados, o fato é que são usados para alguma coisa. A gente tem também o exemplo do celular. Quem pegar um celular hoje tem a nossa vida praticamente ali toda, né? Todos os lugares que a gente frequentou, as pesquisas de interesses no Google, enfim. Então, todas essas informações, elas sempre estiveram disponíveis para algumas empresas, principalmente as grandes empresas, né? Que acabaram utilizando dessa informação do algoritmo baseado nisso para poder lucrar. Nós temos um exemplo claro do iFood, que ele conseguiu desenvolver um algoritmo onde ele conseguia saber qual o dia que você pretende, qual dia você mais pede, qual local você mais pede, qual local tem mais pedido e não tem abrangência. Então, ele tinha todas essas informações para poder disponibilizar para terceiros e conseguir acabar rentabilizando isso. É um dos casos, dos exemplos mais gritantes, mas nós temos diversos outros. Então, esse arcabouço legal que nós tínhamos até então, ele precisava acompanhar essas evoluções tecnológicas, né, para poder acompanhar o uso da informação destes dados pessoais.
E daí, então, que eu fiz essa relação entre proteção à privacidade da pessoa natural, que de fato é um dos objetivos da norma, mas também a da limitação do poder de acesso do uso de quem detém essas informações, tá bom? Então, também a gente visa aqui garantir os direitos fundamentais, como eu falei, a LGPD não traz nenhum direito a ser protegido que não esteja já previsto na Constituição, então o que ela traz aqui é só a forma de regulamentação disso. Também o desenvolvimento econômico e tecnológico, porque as empresas, uma vez de posse dessas informações e utilizadas da maneira correta, podem propiciar, sim, o desenvolvimento econômico, tecnológico e inovação. O que a lei trouxe, ela não impede as empresas terem esses dados pessoais. O que ela traz é só a forma de utilização. É a regulamentação disso sem afetar o direito de outro. Tá? E aqui a gente traz também uma aplicação multidisciplinar, porque por envolver direito público, privado, e dentro desse último, do privado, envolver relações consumeristas, ambientais, trabalhistas, tributárias, é importante a empresa se cercar de especialistas em todas essas áreas na implantação de alguma rotina para tratamento do LGPD, justamente para poder você se cercar de todos os formulários, todas as rotinas e todos os requerimentos necessários para a correta implantação. E daí, para a gente poder entender de fato na prática como a gente vai aplicar essa LGPD, a gente precisa entender alguns conceitos que a norma traz. Então, o primeiro conceito que ela traz é o de dado pessoal. O dado pessoal nada mais é do que aquele dado que identifica a pessoa ou permite identificar. Então, CPF, o RG, o endereço, o e-mail. Esses dados não têm tanto problema assim, porque são dados que muitas vezes são de fácil identificação. Além disso, traz o conceito de dado pessoal sensível. Esse sim, um dado pessoal que merece uma importância muito maior. Por quê? Porque esse dado é aquele dado pessoal sobre origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político, dados referentes à saúde ou à vida sexual. Ou seja, nós não estamos mais aqui tratando de dados básicos. Nós estamos tratando de dados que, se utilizados da maneira incorreta, podem levar a um ato discriminatório, por exemplo. Então, daí, esses dados sensíveis merecem e trazem uma proteção maior pela LGPD, como a gente vai ver um pouco mais adiante. Além disso, a gente tem o dado anonimizado, que é o dado referente ao titular, mas que não permite a sua identificação. Então, por exemplo, a gente tem dentro de uma empresa de 1000 pessoas, a gente tem um corpo de advogados onde tem o Felipe com a data de nascimento X, com a BY, são meus dados pessoais, vocês conseguem me identificar por esses dados. Mas se a gente quer fazer uma pesquisa de quantos advogados masculinos tem com mais de 30 anos, a gente vai pegar, então, um filtro com advogados do sexo masculino com idade. Não é possível mais me reconhecer naqueles dados. Então, por isso que ele é chamado e tratado pela norma como dado anonimizado. Um outro conceito que nós temos é a pessoa natural, que é o titular. A pessoa natural a quem se referem os dados pessoais. Então, em uma relação de tratamento dos dados, o titular é a pessoa a quem fornece o seu dado pessoal normal ou dado pessoal sensível. Especificamente em relação ao controlador e ao operador, já avançando um pouco no slide, quando a lei foi criada, eles são chamados, na verdade, de agentes de tratamento. Então, quando essa lei foi elaborada e entrou em vigor, nós tivemos muitas dúvidas sobre quem era o controlador, o que de fato faz o controlador, o que é o operador, o que esse controlador faz. Algumas dessas dúvidas, elas ainda persistem e vão persistir por um tempo. A lei leva um tempo até ser maturada. Mas a ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, ela já esclareceu algumas dessas dúvidas quando ela emitiu um guia orientativo, se eu não me engano, do dia 27 ou 29 do mês passado, de maio, onde ela trazia a definição de controlador e operador, que são os agentes de tratamento. Então, o controlador é quem toma as decisões referente ao tratamento dos dados pessoais do titular.
Então, o titular fornece os seus dados pessoais ao controlador, que é quem define todas as decisões do tratamento desses dados, e existe a figura do operador, que é quem, de fato, vai tratar esses dados recebidos pelo controlador do titular, que é a pessoa natural. Tá? Então, no nosso caso, normalmente, o controlador ele é o empregador, ou o tomador de serviços, ou o contratante, a depender de cada situação. O operador, pela regulamentação da própria ANPD, ele tem que ser uma pessoa distinta do empregador. Ele não pode atuar de forma subordinada a ele, o que já nos faz concluir que ele não pode ser, por exemplo, empregado. Ele tem que ser uma pessoa externa da empresa. E por outro lado, os funcionários da controladora são prepostos dela. Então, no início, a confusão que se existia era o empregado da controladora é operador. Não, ele não é operador. O operador NPD já esclareceu que é uma pessoa externa, uma terceira. Então, o empregado da controladora é apenas um preposto do próprio controlador que o auxilia na gestão dos dados e na definição, na tomada de decisões do tratamento que o operador vai fazer. Tá? Então, nós temos um exemplo, que esse exemplo nem é meu, ele é trazido pela própria ANPD, no guia orientativo, onde nós temos uma empresa que decide enviar propaganda aos seus clientes, né, com a finalidade de alavancar as vendas de determinado produto. Essa empresa, ela contrata uma agência de publicidade que vai elaborar uma campanha de marketing com fotos das pessoas utilizando aquele produto. Então, a empresa, ao contratar essa empresa de publicidade, essa agência de publicidade, ela passa para ela todos os critérios que precisam conter nessa campanha. Estabelece parâmetros, público-alvo, enfim. A agência de publicidade, de posse disso, ela faz o tratamento, ou seja, ela seleciona os modelos de acordo com os parâmetros que a empresa que a contratou solicitou, e a partir daí esses dados são armazenados e tratados. A gente vai ver de fato o que é esse tratamento, mas o armazenamento, por exemplo, é um tipo de tratamento, a seleção, o filtro é outro tipo de tratamento. E aí, quando essa agência de publicidade termina, então, esse tratamento dos dados, ela envia para a empresa o resultado. E a empresa, de posse desse relatório, faz toda a campanha que ela buscava no início. Né? Então, aí, quem atuou como controlador nesse exemplo? A empresa que contratou. Ela quem definiu como ficaria, como seriam, ou como seria feita a campanha, quais os parâmetros deveriam constar dessa campanha. E a agência de publicidade, ela foi operadora. Foi ela quem tratou os dados, os parâmetros que a controladora passou. E o empregado da controladora, que possivelmente é quem daria a vazão final à campanha, ele nada mais é do que a própria controladora ou, a depender do caso, um encarregado, que é o que a gente vai tratar agora. O que é o encarregado? O encarregado é aquela pessoa indicada pelo controlador que atua como canal de comunicação entre o controlador e os titulares, que são as pessoas naturais que fornecem os dados pessoais, e também que faz a conexão com a autoridade nacional. Então, quais são as atribuições desse encarregado? Ele recebe reclamações e comunicações do titular do dado, ele orienta os funcionários da controladora como devem agir, quais práticas são necessárias para a implantação da LGPD, e também recebe comunicação da ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, então eventual fiscalização, eventual questionamento da ANPD é direcionado ao encarregado. Esse encarregado, sim, pode ser um empregado da controladora, e a partir daí ele executa todas as atribuições que o controlador determina para ele. Então, mais para frente, eu vou trazer um fluxograma que vai ficar fácil da gente conseguir verificar a função de cada um dentro desse organograma que a LGPD nos traz. Os conceitos eles são um pouco complicados, realmente, mas com o fluxo vai ficar bem fácil de entender. Então, o tratamento é toda operação realizada com aqueles dados pessoais. Então, como eu falei, o armazenamento
solvente é um tipo de tratamento, o filtro é outro, a distribuição, a transmissão. Então, tudo que você faz com aquele dado que você recebeu do titular é um tipo de tratamento. Tá? E a autoridade nacional é o órgão da administração pública indireta responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento da LGPD. Então, aqui está o fluxo que eu tinha mencionado. O titular é quem é pessoa natural que fornece o seu dado pessoal. Então, ele encaminha o seu dado para o controlador, que no caso da relação empregatícia é o empregador, na grande maioria dos casos. O controlador passa esses dados para um operador, que é quem vai fazer todo o tratamento e a gestão desses dados pessoais, inclusive no tocante à sua segurança. É muito importante, a partir da vigência da LGPD, a empresa não só tratar e armazenar, mas também cuidar de sua segurança para evitar invasão, transmissão, comercialização desses dados. Né? E aí o encarregado, que é chamado também de DPO, ele é o responsável por fazer toda a comunicação, tanto com o titular, quanto com a ANPD. Eu gosto muito desse fluxo de responsabilidades, porque fica fácil da gente conseguir verificar onde cada um atua nesse processo de gestão dos dados pessoais. Tá bom? Então, eu vou avançar mais um pouco, onde a gente vai tratar agora sobre os princípios. Os princípios, eles, muito embora seja uma parte um pouco teórica esse início, eles são muito importantes porque eles mostram para a gente quais critérios a empresa precisa adequar internamente para atendimento da LGPD. Tá? Principalmente porque eles se correlacionam entre si. Finalidade se correlaciona com a adequação, que por sua vez também se correlaciona com a necessidade. Sem o outro não sobrevive. Então, é importante ter ciência de todos esses dados. Na verdade, eu brinco que não há uma receita de bolo para a gente aplicar e observar na íntegra LGPD. Cada empresa ela possui acesso a um tipo de informação, ela usa essa informação de uma forma diferente. Então, eu gosto sempre de brincar que se você tiver alguma dúvida, na verdade não é nem brincadeira, é um conselho. Se você tiver alguma dúvida de alguma questão envolvendo a LGPD e você quer saber como você deve agir, volte nos princípios, porque lá estarão as respostas, ou pelo menos o norte, de como você deve proceder e por que você deve proceder dessa forma. Tá? Então, para que o dado pessoal de um titular seja tratado da forma correta, é preciso que haja uma finalidade para a solicitação daquele dado. Ou seja, eu preciso utilizar aquele dado para uma finalidade específica. Por exemplo, se eu estou contratando um empregado, eu preciso saber da experiência dele. Se eu estou fazendo um processo seletivo para preenchimento de alguma vaga, é legítimo eu questionar aquele candidato qual é a experiência dele naquela área específica. Tem uma finalidade. E aí, continuando nesse mesmo exemplo, essa finalidade ela precisa estar adequada. Então, eu já tenho a finalidade, eu tenho a informação que o titular me passou, eu preciso adequar a informação à finalidade. Por exemplo, eu sei da experiência profissional do candidato, mas naquele momento aquela experiência não me atende, por exemplo. Eu não posso pegar aquele dado e compartilhar para terceiros. Muito embora na prática para o candidato seria até bom, até certo ponto, eu não tenho esse direito. Por quê? Porque a minha finalidade era para contratá-lo. Se, porventura, ele não atende aos requisitos que eu preciso, e além disso, além de ter a finalidade e a adequação da informação àquela finalidade, eu preciso haver uma necessidade. A necessidade é a limitação do tratamento de dados ao mínimo necessário. Então, se eu vou solicitar os dados, principalmente aqueles dados pessoais sensíveis de um candidato, ou até mesmo de um empregado, eu tenho que ter uma finalidade para aquilo. Né? Então, em uma seleção, para que eu vou querer saber em quem o candidato votou na última eleição? Para que time que o candidato torce?
Isso é uma questão, um dado pessoal sensível e que não tem qualquer necessidade em nenhum processo de seleção, por exemplo. Né? O mesmo a gente pode dizer quando a gente está já no contrato vigente. Eu não vou perguntar para o meu empregado, até para fim de promoção, por exemplo, se ele torce para o Cruzeiro, se ele torce para o Atlético, e usar isso como critério de promoção. E isso é um dado pessoal sensível e não pode ser discriminado por qualquer das suas preferências. Tá bom? Um outro princípio muito importante. Então, esses 3 princípios eu considero os mais importantes da LGPD, porque qualquer situação que você verificar, você tem que saber se de fato você tem uma finalidade específica para aquilo, se aquela finalidade é adequada, se a forma como você está fazendo o tratamento desse dado é adequada à finalidade, e se de fato há necessidade de solicitação daquele dado pessoal. Analisando esses 3 princípios, você consegue resolver a grande maioria dos problemas envolvendo a LGPD. O livre acesso é a garantia que o titular do dado pessoal tem de saber como o seu dado está sendo tratado, para que ele foi solicitado, como será tratado, por quem será tratado. Então, isso tudo tem que ficar claro para o titular dos dados. Avançando, a transparência também se correlaciona com o livre acesso. Né? Então, ele vai ter o livre acesso e tem que ser garantido a ele todo o procedimento do tratamento, desde o início até o fim, até a sua eliminação. Também tem a questão da segurança, que eu já tinha mencionado em outros slides, que é dever do controlador e do operador ter a segurança daquele dado tratado. Então, a gente já antes da LGPD, a gente já tinha diversos casos no Brasil de vazamento de dados. Se não me engano, teve com a Netshoes, com a Centauro, umas 3, 4 empresas. Então, hoje, isso tende a diminuir, porque hoje nós temos um tratamento e a fiscalização, como eu disse, tende a ser bem rígida. Mas a gente já ouve diversos casos disso aqui no Brasil. Prosseguindo, nós temos o princípio da não discriminação, também já mencionado aqui, que é a impossibilidade da realização do tratamento do dado, principalmente do dado sensível, para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos. Tá? E, por fim, a responsabilização e prestação de contas, que é o controlador e o operador ter todo o controle de como aquele dado foi tratado e o que foi utilizado, ou como ele foi tratado, ou qual finalidade, ou por quê, ou para que foi necessário aquele tratamento. Tá bom? Então, prosseguindo aqui, isso é só realmente para a gente poder entender até onde a LGPD atua, o que ela não regula, na verdade. Então, um tratamento de dados de pessoa jurídica. Então, se eu tenho um contrato comercial entre 2 pessoas jurídicas e envolve ali alguns dados das pessoas jurídicas, isso não é regulamentado pela LGPD. Tá? Também não é quando os dados são passados para fins exclusivamente particulares e não econômicos. Eu até cito o exemplo aqui do grupo do WhatsApp. Então, quando você vai combinar alguma coisa, que você cria um grupo do WhatsApp, a pessoa fala, adiciona fulano, adiciona ciclano, você está a todo momento ali compartilhando os dados pessoais dela, ali consubstanciado no telefone, mas você não precisa pedir permissão para ela, porque ela esse dado não possui um fim econômico. Obviamente que se o grupo tiver esse intuito, aí sim a LGPD vai atuar e vai entrar. Tá? Então, também, quando o dado é fornecido para fins jornalísticos, acadêmicos, segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado, atividades de investigação e repressão de infrações penais, também a LGPD não atua. Então, a gente prosseguindo aqui, só dando uma atenção especial no tratamento de dados pessoais, especificamente no tratamento. Existem o que a gente chama de 10 bases legais na lei, que são as hipóteses em que se justifica a solicitação do tratamento daquele dado, ou seja, a solicitação do fornecimento do dado pessoal para tratamento. Então, a primeira base legal, a primeira hipótese que a lei traz é mediante o fornecimento de consentimento. Então, a gente tem feito adequações em algumas empresas e a gente
tem incluído uma cláusula de consentimento em praticamente todos os documentos internos. E aqui eu digo especificamente da área trabalhista, porque é onde eu tenho atuado, é onde eu tenho formatado e revisado os documentos, mas isso inclui em todas as áreas. Todo e qualquer dado pessoal que você for solicitar, lembrando lá de forma ampla, para pessoa natural, para pessoa de pessoa natural, de pessoa jurídica, de qualquer privado ou público, você vai solicitar um consentimento para o tratamento daquele dado. Então, é importante fazer toda a revisão de documentos para você se adequar a essa base legal. Uma outra hipótese, uma outra base legal é o cumprimento da obrigação legal. Então, eu cito o exemplo aqui do E-Social. No ato da contratação do empregado, você precisa solicitar diversos dados para ele, inclusive dados sensíveis. Por quê? O próprio E-Social me exige. Para cadastrar um empregado, eu tenho que jogar 1 milhão de informações. E se eu não tiver essas informações, eu não consigo cumprir, eu não consigo cadastrar o empregado. Então, aqui é outra hipótese, e aqui eu nem preciso do consentimento, porque aqui já é uma ordem legal, já é um cumprimento de obrigação legal. Se ele não quiser me fornecer, simplesmente não vou poder contratá-lo e a gente vai buscar outra pessoa. Tá? Então, outra base legal, execução de políticas públicas, estudos por órgãos de pesquisa, execução de contrato. Então, por exemplo, eu tenho um contrato com uma pessoa, eu não preciso do consentimento dela para executar o objeto daquele contrato. Né? Já é inerente, eu preciso daqueles dados para poder dar cumprimento ao contrato. O mesmo para exercício regular do direito. Eu preciso ajuizar uma ação em face de alguém, eu não preciso solicitar permissão. Já é inerente, eu preciso daquele dado justamente para poder fazer valer o meu direito de ação. Então, isso aqui eu quis trazer para vocês, é mais para entender qual é o intuito, realmente. Essas bases legais são 10, se eu não me engano, para os dados sensíveis, são 8 com exceção, porque tem mais um e com exceção de 3. Mas o grande objetivo desses 2 slides aqui foi para justificar que para você poder solicitar um documento, claro que observando a finalidade de adequação e necessidade, você precisa que tenha alguma daquelas bases legais. E aqui no tratamento de dados sensíveis, a grande diferença é com relação ao consentimento. Como o dado sensível ele tende a ter uma proteção maior pela norma, é importante que você se cerque de forma mais robusta e de forma mais inequívoca com relação ao consentimento do tratamento daqueles dados. Tá? Então, de fato, se você não se cuidar neste ponto específico com relação ao tratamento de dados sensíveis, é onde pode surgir, por exemplo, a aplicação de uma penalidade pela NPD, uma penalidade alta. Então, agora, para a gente poder falar exatamente do que é o consentimento. Nada mais é do que sinônimo de permissão, né? Então, é a permissão para você poder fazer o tratamento daqueles dados que o titular está te passando. Então, ele tem que ser feito tanto para os dados pessoais quanto para os dados sensíveis. Ele é feito de uma forma escrita, específica e destacada. Então, esse consentimento ele não pode ser dado via oral. Eu estou te dando consentimento, pode tratar meus dados. Não, só isso não vale. Ele não pode ser feito de WhatsApp. Eu autorizo o tratamento dos meus dados. Não, ele exige uma formalidade, tá? E de forma livre e espontânea. Se o empregado não quiser, ou se a pessoa titular não quiser dar ou consentir com aqueles dados, aí a gente vai verificar, de acordo com os motivos, finalidade, adequação e necessidade, qual medida tomar, tá bom? Para aqueles dados que são manifestamente públicos, ou que foram tornados manifestamente públicos pelo titular, não há exigência do consentimento. A gente tem uma discussão muito grande sobre a rede social. O empregado disponibilizou os dados no Facebook, no Instagram. Eu preciso ter o consentimento? É público ou não? A gente ainda não tem uma resposta. Particularmente, eu entendo que já foi tornado público. Então, não há necessidade do consentimento. Mas há pessoas que pensam que não. Mesmo nesse caso, precisa do consentimento. Então, vai variar de caso para caso e a gente só vai poder saber na prática quando, de fato, a NPD estiver fiscalizando as empresas, que a gente vai criar jurisprudências e precedentes para a gente poder tratar. Claro, o procedimento mais conservador é vamos exigir o consentimento. Muito embora eu pense que não é necessário, a minha orientação é para sempre buscar o consentimento do titular, para você se resguardar o máximo possível.
tá? Então, se o controlador ele necessitar comunicar ou compartilhar os dados pessoais com outros controladores, ele deve obrigatoriamente ter o consentimento específico do titular para aquele fim, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês um modelo simples de consentimento, tá? Nesse caso aqui é um modelo de consentimento para um empregado, um colaborador que já foi contratado. Obviamente que esse modelo ele é de fato só um modelo. Na prática é preciso a gente recomenda esclarecer de fato quais são as finalidades que envolvem a pactuação, a manutenção e o encerramento do contrato de trabalho. Aqui a gente traz de uma forma geral, só para trazer um panorama e demonstrar na prática o que é o consentimento, tá? Mas de fato esse modelo ele vai se aplicar dentro da empresa em diversos procedimentos. Então, não é um modelo geral que vai resguardar a empresa quanto às disposições da LGPD. A gente sempre recomenda o acompanhamento de um profissional para que sejam elaborados esses termos de acordo com cada situação. E aí, a partir daí, a gente já entra na prática de como que a gente aplica a LGPD nas relações de trabalho. Eu já dei vários spoilers aqui durante a apresentação, várias hipóteses que, já adiantando, de fato, tem correlação e vão se aplicar. Então, a gente costuma dividir na fase pré-contratual, contratual e pós-contratual. A fase pré-contratual é aquela anterior à relação de trabalho. Então, quando a empresa ela necessita contratar uma mão de obra, ela divulga essa oportunidade, né, para aquela determinada função, mas antes dela divulgar, antes dela fazer a divulgação da vaga em si, é importante ela já ter em mente quais que são as habilidades que ela precisa para aquele profissional. Ou seja, o que aquele profissional precisa para se adequar àquela vaga que eu estou disponibilizando. Então, isso é fundamental, porque a partir daí a empresa consegue fazer um filtro de quais dados ela precisa e pode solicitar para aquele candidato, né? E aí esses dados eles podem ser coletados das mais diversas formas: ficha de inscrição, cadastro em site, recebimento de currículo físico, envio de e-mail com os documentos. E aí esses dados eles podem estar armazenados em meios físicos, meios digitais. Isso tudo é tratado pela LGPD e é o que a gente chama de política de recebimento de currículos. Então, esse é outro ponto fundamental para as empresas implementarem internamente para poder definir como que vai ser feito o recebimento daqueles currículos, quem vai ter acesso, como aqueles dados serão tratados, como eles ficarão armazenados, qual a segurança de proteção daqueles dados e, a partir daí, por quanto tempo esses dados ficarão disponíveis, né? Então, por exemplo, se a gente tem uma vaga, por exemplo, para um setor comercial, eu tenho que ter o cuidado de solicitar daquele candidato para essa vaga comercial, vendedor, somente os dados imprescindíveis para a ocupação daquela vaga. Então, eu posso perguntar para ele, eu posso solicitar, naquela forma que eu já tinha mencionado anteriormente, qual é a experiência dele. É um dado que possui uma finalidade, uma adequação, uma necessidade. Eu preciso saber se aquele vendedor possui determinada experiência na área, ou experiência naquele ramo de atividade específica, ou de venda daquele produto específico. É um dado sensível, é um dado pessoal, eu nem chego a chamá-lo de sensível, e que possui clara finalidade de adequação dessa sua solicitação. Eu posso perguntar também qual a disponibilidade do horário. Faz parte, é inerente à contratação. Às vezes a vaga é para a noite, o empregado não tem disponibilidade, o processo seletivo dele não vai nem prosseguir. Então, são informações que são imprescindíveis, né, e vão impactar, de fato, na decisão de contratar ou não aquele candidato. Por outro lado, eu não posso solicitar desse candidato dados sobre sua religião, sobre seu estado civil, time, orientação sexual, filiação sindical. São todas questões pessoais da esfera íntima dele e que não impactam em absolutamente nada na contratação. Não muda para a empresa a resposta dessas perguntas.
qualquer que seja a resposta dele, não deve impactar na decisão de contratar. Então, é por isso que a gente recomenda que nessa fase pré-processual se tome muito cuidado com quais dados estão sendo solicitados. Muito embora a decisão de contratar o candidato, a decisão final é da empresa, a partir do momento que ela solicita esses dados, ela atrai para ela um ônus, uma responsabilidade, um risco muito grande. Porque se você solicita essas informações e a pessoa não é contratada, talvez a decisão nem tenha partido, nem tenha sido influenciada por isso, especificamente. Mas você acaba gerando uma suspeita ou acaba gerando um risco de que sim, possa ter sido influenciado. Às vezes a resposta de qual é a religião da pessoa acabou influenciando. Então, é recomendado realmente que solicite o mínimo possível dos dados dos candidatos. Tá? Então, aqui, deixa eu ver no slide, acho que eu já falei tudo, existência de política. Então, aí a gente passa para a fase... Na verdade, tem um outro ponto que eu esqueci de incluir aqui no slide, que é quando você não contrata aquele candidato e tenha recebido o currículo dele. O que você faz com esse currículo? Em tese, a princípio, a finalidade da utilização daquele currículo já acabou. Você não precisa mais. Você queria contratar para uma vaga, essa vaga já foi preenchida, a princípio não tem mais finalidade a manutenção daquele currículo no seu banco de dados. Então, a gente recomenda, algumas empresas gostam de manter um banco de dados de currículos, né? Até para futuras vagas, às vezes gosta de um empregado na entrevista, acaba não conseguindo, o candidato na entrevista não consegue admiti-lo naquela ocasião, mas pretende mantê-lo ali no radar. Então, é importante que se tenha o consentimento desses candidatos para manutenção desse currículo, né? E aí determinando explicitamente no consentimento qual a finalidade da manutenção e o tempo. Esse é um ponto principal que eu vejo que algumas empresas que até que já aplicavam esse modelo de consentimento não tinham explicitado. A gente não pode manter esse currículo ad eterno. Então, é preciso delimitar um período de tempo, já especificando para qual finalidade é necessária a sua manutenção. Tá bom? Então, agora sim, a gente passa a tratar já sobre a fase contratual, que é quando a empresa já selecionou o candidato, ela já tem aquele candidato ideal que preenche os requisitos da vaga, e ela já precisa dos dados já para sua admissão. E aí eu volto a lembrar a questão do E-Social. Então, você já vai solicitar aquela listagem, aquele checklist de documentos para poder inseri-lo no sistema. Então, você elabora o contrato de trabalho. Nesse contrato de trabalho, é importante também fazer uma revisão sobre ele, abordando especificamente sobre alguns pontos da LGPD em si, e já alguns consentimentos genéricos, até para se precaver no futuro. A partir daí, você solicita alguns dados, inclusive esses dados, aí sim a gente já começa a tratar de alguns dados sensíveis, porque se faz necessário. Então, por exemplo, aqui já cabe saber se o empregado quer se filiar ou não ao sindicato. A empresa precisa saber disso, porque lá na frente vai ter o desconto do imposto sindical, vai ter outras repercussões. Então, aqui eu já preciso saber quantos filhos esse empregado tem, qual a idade deles, que isso vai repercutir no salário de família, por exemplo. Então, veja que aqui já se justifica, aqui já tem uma finalidade, uma adequação, uma necessidade de fazer a solicitação de alguns dados sensíveis, né? Outra situação é com relação ao exame médico, avaliação médica, exame admissional. Eu preciso saber se aquele empregado ele possui condições, se ele está apto a executar as atividades para as quais ele foi contratado. Então, há uma finalidade, há uma necessidade desse documento. Por outro lado, eu não posso me valer deste documento para outros fins, que não sejam esses. Eu não posso pegar esse laudo médico, por exemplo, passar para uma empresa qualquer, farmacêutica de remédio, e passar esse dado para fins de que eles poderem comercializar ou oferecer produtos. Isso não é permitido, porque aí sim já desvirtuou a finalidade para a qual eu precisava daquele documento. Tá bom?
Então, uma vez que você fez a solicitação desses documentos, fez a admissão desse empregado, cadastrou no sistema do E-Social, está tudo certinho, a gente passa para uma outra fase, que é durante a execução das suas atividades para a empresa. Então, a gente precisa do consentimento para fazer o tratamento de alguns dados. Por exemplo, horário de trabalho, como que a gente vai fazer o controle de ponto. Tem até uma discussão muito grande dentro dessa área do controle de ponto, se o registro biométrico é uma infração à LGPD ou não. Tem pessoas que entendem que é uma infração, que é um dado muito sensível. Você tem outras formas de solicitar. E eu entendo que não, eu entendo que é um dado sensível, mas que há uma finalidade de declaração de necessidade, que é o controle da jornada. Se tem um controle de jornada mais eficaz do que o biométrico, não existe. Então, eu entendo que é possível, mas aí é outra discussão e que, de fato, a gente só vai saber lá na frente qual é o entendimento da NPD. Então, a gente vai solicitar aqui informação com relação a número da conta, agência, para fazer a transferência do salário. Isso tudo são dados sensíveis. Inclusão de dependentes no plano de saúde, envolve dados terceiros, a gente vai precisar de consentimento específico para isso. Então, olha quantos dados pessoais sensíveis nós tivemos que envolver aqui para desde a formalização do contrato de trabalho, na verdade, desde a oferta da vaga até a formalização do contrato de trabalho, até chegar aqui na execução das atividades. Daí, porque não há que se cogitar a LGPD não aplicando a relação de trabalho. Está intrinsecamente ligado. Tá? E aí, então, por fim, encerrada a prestação de serviço, a gente vem para a última fase, que é a fase pós-contratual. Ou seja, a gente vai tratar aqui da manutenção dos dados após o término do contrato de trabalho. Tá? Obviamente que a empresa ela já vai ter, nesse momento, consentimento do tratamento de praticamente todos os dados. Então, a gente não tem tanto problema aqui. Se a dispensa ocorreu por justa causa, tem até um questionamento que eu faço aqui no slide, a empresa tem que ter em mente que ela não pode, de forma alguma, constar qualquer informação na carteira de trabalho desse empregado, qual foi a motivação que levou à ruptura por justa causa daquele contrato. Isso já é pacificado pela jurisprudência até antes da LGPD, isso envolve efetivamente o direito material do trabalho, mas isso já está sedimentado a posição de que cabe indenização. Então, é só uma curiosidade que eu quis trazer, que acaba se relacionando ao tema de proteção de dados. Mas uma dúvida muito comum que surge sobre essa fase é por quanto tempo esses documentos devem ser armazenados. Os principais fundamentos para a gente poder guardar um documento do empregado, do prestador de serviço, enfim, que seja, são dois. É o caso deles ajuizar uma reclamação trabalhista perante a Justiça do Trabalho ou uma fiscalização do Ministério do Trabalho. Na verdade, não existe mais o Ministério da Economia. São os dois principais pontos ou justificativas para a manutenção daqueles documentos. A maioria das ações trabalhistas elas são ajuizadas após o encerramento do contrato. E aí, a nossa legislação prevê o prazo de 2 anos para ajuizamento dessa ação, podendo cobrar os últimos 5. Então, para esse fim, existem alguns documentos que a gente vai acabar armazenando. Eu recomendo pelo menos o prazo de 5 anos, pelo menos aqueles documentos mais simples, mas temos alguns outros documentos, inclusive a questão da fiscalização também pode ser feita para cobrar os últimos 5. Então, acaba que, em regra geral, é um parâmetro que a gente tem, mas que não pode ser levado a ferro e fogo, porque existem alguns dados pessoais que envolvem, por exemplo, questão de trabalho insalubre, emissão de PPP. Então, são informações que elas não são afetadas pela prescrição de 2 anos, podendo cobrar os últimos 5. Esses dias mesmo eu recebi um cliente que teve uma notificação de um empregado que trabalhou em 96 na empresa. Então, tinha que procurar os documentos, não tem jeito, vamos fazer uma varredura. Então, existem alguns documentos que, de fato, a gente vai ter que guardar de até. E aí, é importante, dentro da rotina de implantação, definir como você vai armazenar, até quando
e quais dados. E aí você consegue, a partir daí, fazendo um filtro de quais documentos você consegue guardar por 5 anos, quais documentos em 2 anos você já consegue descartar, quais você nunca vai poder descartar. E aí, a partir daí, é muito importante também poder fazer essa adequação junto ao titular, que nesse caso específico aqui do exemplo é o empregado ou prestador de serviço, para que você tenha esse consentimento para, seja lá quando for acionado, ou seja lá quando for necessidade de utilizar aquele dado pessoal, ou de tratar aquele dado pessoal, você já tem o consentimento dele para aquilo. Tá? Então, a resposta é por quanto tempo é possível armazenar os documentos? Não tem. A lei não traz, e aí vai variar de cada caso. Tá? A regra básica aqui para a gente poder definir é você se questionar qual que vai ser a finalidade disso. O que pode advir desse documento? O que eu vou precisar provar com esse documento? O que alguém vai poder pleitear futuramente com esse documento? Então, com essas indagações, você consegue ter uma noção de qual documento vale a pena armazenar e por qual tempo. Né? Então, aqui eu trouxe aqui, no finalzinho sobre a eliminação dos dados. Essas hipóteses aqui que eu trouxe nos slides, elas são trazidas pela própria LGPD. Então, quando que o dado ele deixa de ser necessário e pode ser eliminado? Então, quando eu verificar que a finalidade dele foi alcançada, então, como naquele meu exemplo do candidato que eu não contratei, se eu não quiser manter aquele currículo no meu banco de dados, a finalidade dele foi alcançada, então eu tenho que eliminar. Então, quando eu acabar de tratar, então eu necessito de um documento com um tratamento específico, uma transmissão, uma reprodução, e eu faço isso, acabou o tratamento, eu não preciso mais armazenar, eu posso eliminar esses dados. E quando a comunicação do titular, inclusive no seu exercício do direito de revogação, então o titular ele me deu um consentimento para tratar aquele dado, mas ele pode a qualquer momento revogar, e de fato o fez, então eu tenho que eliminar aquele documento. E quando houver uma determinação da ANPD, tá? Que ocorre quando há uma violação à lei de proteção de dados, a ANPD, normalmente, ao aplicar essa infração, ela vai determinar a eliminação daquele dado. Tá? Então, eu trouxe aqui para a gente uma linha do tempo, que, na verdade, é uma recomendação para as empresas. Quando a gente estiver tratando da pré-contratação, do processo seletivo, eu recomendo que sejam solicitados somente dados pessoais, e não aqueles sensíveis. Então, a partir do momento que a gente faz a contratação, aí a execução das atividades e até o pós, a gente pode solicitar os dados sensíveis, sendo aqueles que se correlacionam que tenham a finalidade específica com a lei. Né? Então, não havendo uma extrapolação da solicitação desses dados, é possível, sim, a gente poder fazer uma solicitação dos dados sensíveis especificamente sobre esses titulares. Tá bom? Então, gente, eu tentei aqui trazer as principais disposições afetas à área trabalhista para a implantação da LGPD. Como eu falei com vocês no início, são muitos questionamentos, são muitas dúvidas que advêm desse procedimento. Então, a gente aqui não tem uma receita de bolo, a gente tem que pegar esses princípios básicos, esses conceitos básicos, e ir aplicando em cada setor da empresa, em cada empresa de cada ramo vai ter uma atuação específica, e eu espero ter contribuído aqui com a solução de algumas dúvidas dos senhores. E eu vou ficar à disposição de todos. Não sei se chegou alguma mensagem não sei se chegou alguma dúvida, mas eu vou ficar à disposição de todos para caso surja alguma dúvida ou necessitem de algum serviço, deixo aqui os nossos contatos para a gente poder dar seguimento à implantação da LGPD. Só esclareço por fim, que eu não incluí um slide sobre isso, mas que, como eu falei lá no início, a partir de 1º de agosto de 2021, a ANPD ela já pode aplicar punições às empresas. Só a título de curiosidade, essas punições elas podem chegar até 2% do faturamento da empresa, limitado a 50 milhões.
além de responsabilidade civil, né, por aquele titular que se sentiu ofendido no tratamento de seus dados. Então, daí a importância de implantar a LGPD de acordo com as disposições legais e evitar problemas futuros. Então, muito obrigado a todos. Né, Ana, pode fazer as suas considerações finais? Muito obrigada pela apresentação, Felipe. A gente recebeu aqui alguns questionamentos via WhatsApp. Vou te fazer uma primeira pergunta. No caso de uma empresa que tem o DP terceirizado, o departamento pessoal da empresa é feito por uma contabilidade ou algum outro terceirizado. De quem que é a responsabilidade sobre o tratamento dos dados dos funcionários? Eu entendo que o terceirizado é o operador. Ele pode ser o operador nesse caso. Como não é possível ser um empregado subordinado da controladora, então, nesse caso, por ser terceirizado, facilita. E aí você já tem o seu próprio contador ou RH terceirizado que vai fazer o tratamento, vai ser o operador nesse caso. Perfeito, perfeito. Uma outra perguntinha aqui, de maneira prática, qual o primeiro passo para uma empresa deve tomar para se adequar à LGPD? Bom, nós temos alguns passos a serem tomados, um roteirinho. A primeira questão envolve uma due diligence, envolve fazer um mapeamento interno de quais são as práticas hoje, rotinas de contratação, solicitação de documentos, armazenamento de documentos, manutenção de documentos dos empregados, e a partir daí a gente faz uma adequação em todos os documentos, e de posse dessa adequação, a gente trata e cria uma rotina para que aquelas pessoas envolvidas na gestão dos documentos tenham ciência de como proceder. Na prática é isso, na verdade, na teoria é isso, na prática é muito mais além, mas é só um roteirinho de como a gente normalmente faz dentro das empresas. Ótimo. O Pedro Henrique de Carvalho Batista pergunta, além do termo de consentimento para o tratamento de dados pessoais e sensíveis, há necessidade de fazer termo aditivo ao contrato de trabalho? Eu entendo que sim. Entendo que o aditivo é imprescindível, sim, para as relações trabalhistas, para a formalização das relações trabalhistas. O Federico Dalby pede, se possível, receber a apresentação via e-mail. É possível? Claro, é possível sim. A gente pode encaminhar. Ele pode encaminhar no chat, a gente manda sem problema na apresentação. Eu te encaminho o contato, que aí a gente pode mandar para o pessoal. Ótimo. Perfeito. Mais uma perguntinha. Como você avalia a necessidade de estabelecer controles dos níveis de acesso às informações para a garantia da segurança e da privacidade do titular dos dados? Outra medida importantíssima, e a gente já está tratando especificamente já na prática de como fazer a gestão. Então, esse ponto específico entra lá no item 4 que eu costumo fazer do meu roteirinho, que é já de criar uma rotina. Então, é muito importante você estabelecer os níveis de acesso, até para garantir ao titular do dado a transparência e o livre acesso. Ele vai saber quem está tratando, quem pode tratar dos dados dele. Então, é muito importante estabelecer essa rotina, sim. Ótimo. Ótimo, acho que não temos mais perguntas. Bom, chegamos ao fim, então, do nosso webinar. Agradeço ao nosso palestrante, Felipe Barbosa, muito obrigada, e principalmente a todos vocês que nos prestigiaram nessa transmissão.